Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 45 do livro Os Mensageiros. Mente enferma. Continuando naquela mesma noite onde André Luiz, Vicente e Aniceto retornam do passeio de descanso ao campo, onde eles fazem um evangelho no campo, eles retornam à casa de Dona Isabel. E agora à noite vai ter um trabalho de palestra pública aos encarnados e aos desencarnados que ali se encontram também. Então, observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados, igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: Vejam este amigo, rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem, depois avaliem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, ele prosseguia, orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Allan Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, de mentiras, distantes das demonstrações exatas. Então, esse rapaz, ele está trazendo um argumento muito racional, dizendo que leu, fez leituras, mas que ele encontrou em Richer, que foi um médico que ganhou o prêmio Nobel, que Richer descobriu os poderes da mente, que a nossa mente ela tem capacidade de produzir certos fenômenos, como por exemplo a telecinesia, que é mover fisicamente objetos com a força psíquica da mente, fazendo-o levitar, mover-se ou ser abalado pela mente. Então ele está querendo dizer que muitos desses fenômenos mediúnicos Richer explica com os poderes da mente. E vamos acompanhar o diálogo. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando: Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano.
É uma doutrina consoladora. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo, como nós já vimos em capítulos anteriores, dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. O nosso vaso, ele é sujo, ele está com um egoísmo, com orgulho, vaidade, inveja, ciúme, possessão. Nosso vaso está sujo, então é difícil termos uma visão verdadeira sobre as coisas. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, que é esse aqui, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta, que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tomam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Então, novamente, Bentes está falando que nós temos muita sujeirinha no nosso vaso, e isso nos impede de edificar a nossa visão, de ver além. Tudo que está dentro da doutrina está ali, mas agora se a gente acredita, para a gente acreditar, para a gente entender, a gente precisa se desfazer da nossa sujeirinha, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso egoísmo. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala, ele está dizendo, você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo, na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando um erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas.
A doutrina espírita não é só reuniões mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias. Algum dia, não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. A proposta da doutrina espírita é a renovação própria. E a doutrina, ela é ciência, filosofia e religião. Dr. Fidelis diz que Bentes é um homem de fé, mas ele esquece que a doutrina é ciência também. E que dentro da doutrina nós temos a escala espírita, onde cada um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, estamos num estágio de desenvolvimento. Não podemos ser todos comparados iguais. Dentro da doutrina espírita tem as leis morais, inclusive a lei de liberdade, onde cada um de nós é livre para escolher o seu caminho. Se eu sou médium e mistifico, eu vou responder por isso, como ele falou aqui na mensagem. E nós temos a lei do progresso. A doutrina espírita, ela está progredindo junto com os homens, como quando veio Jesus há 2000 anos atrás. Ele veio, ele deu a boa nova, trouxe a consolação e não levou um bom tempo para amadurecer isso, para nós amadurecermos e interpretarmos de uma melhor forma o que ele nos trouxe? E a renovação própria, que é o principal da doutrina, tanto da doutrina espírita quanto da mensagem de Jesus para nós. E Bentes continua: quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areias e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou: vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, quanto ao Richer, que ele havia falado antes, ele veio com uma missão para a Terra, ele colaborou sim, falou dos poderes da mente, mas Allan Kardec também já tinha falado isso, quando falou da emancipação da alma. E dentro da missão de Richer, que tem no capítulo 16 desse livro Crônicas de Além Túmulo, de Chico Xavier, onde diz a passagem de Richer, fala nessa mensagem que Richer tinha uma missão, que ele teve muita ajuda espiritual dos mentores para estudar e para, em vida terrestre, ele assumir ali nas suas pesquisas que por trás de tudo isso está aqui a semente que o Bentes fala, que é o espírito. Ele tinha que ter falado do espírito, ele tinha que ter falado de Deus. E aí, quando ele desencarna e ele é recebido pelos bons espíritos, eles perguntam para ele: Richer, por que não afirmaste a imortalidade?
Por que não reconheceu o meu nome? Era a missão dele. Como todos nós temos uma missão. Todos nós temos que testemunhar algo na nossa vida. Todos nós temos algo. Se nós estamos na doutrina, nós estamos estudando, nós precisamos colocar ela em prática na nossa vida. Não adianta estudarmos aqui quietinhos, vamos no centro espírita e no restante do dia, no restante dos meses, a gente vive normalmente sem incorporar o espiritismo na nossa vida, sem falar em Deus, sem falar em Jesus, sem consolar as pessoas que se aproximam de nós. E vamos continuar o capítulo que ainda não terminou. E aqui a gente traz um recorte do livro Paulo Estevão, de Chico Xavier, onde é uma situação parecida, em que Saulo está lá na casa do caminho, ele escutou a preleção de Estevão e ele queria falar. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. E Estevão responde: no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo ao que tem ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Então é uma situação parecida, onde vem alguém questionar as obras. Não, peraí que eu tenho que corrigir o que tu está falando. Tu te equivocou em alguns aspectos, mas não é isso. A essência não é isso. A essência é a gente voltar para dentro de nós. É encontrar Deus dentro de nós. E continuando, Aniceto nos tocou de leve e falou: repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios, participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio, pelo demasiado apego à sensação. Então, pode ser que ele receba até uma mensagem mediúnica. Mas quem disse que ele vai acreditar? É capaz de não acreditar? Por tamanha o raciocínio, tamanho, e não é a fé raciocinada de que nós estudamos na doutrina espírita. É aquele raciocínio duro, aquele que quer comparar e não quer refletir, não quer sentir, não quer se interiorizar, não quer ver a sua sombra, o seu homem velho. Então, bons estudos a todos nós e até o próximo capítulo. Fiquem com Deus.